Lógica. Introdução. Para iniciarmos o estudo de lógica, há necessidade de definirmos a proposição. Denomina-se proposição toda a frase declarativa, expressa em palavras ou símbolos, que exprima um juízo ao qual possa se atribuir, dentro de um certo contexto, somente um dos dois valores lógicos possíveis. A proposição é verdadeira ou a proposição é falsa. A frase declarativa, ou seja, a proposição, pode ser uma frase afirmativa ou negativa. Exemplos de proposições. A capital do Brasil é Buenos Aires. Observe que esta proposição é falsa. Já a sua negação, a capital do Brasil não é Buenos Aires, é uma proposição verdadeira. A proposição: o conjunto formado pelo elemento 3 é subconjunto do conjunto formado pelos elementos 2, 4 e 5. Trata-se de uma proposição, que aliás é falsa. Proposições categóricas são aquelas que possuem os seguintes termos: todo, nenhum, algum, pelo menos um, etc. Exemplos: todo homem é honesto. Pelo menos um homem não é honesto. Existem homens que não são honestos. Nenhum homem é honesto. Agora, vejamos exemplos de frases que não são proposições. Vamos ver exemplos de situações em que não temos proposições, ou seja, as sentenças não podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, frase interrogativa: que dia é hoje? Esta frase não pode ser valorada, logo, não é uma proposição. Outro exemplo são as frases exclamativas: que belo dia! Ou ainda, a frase imperativa: estude mais, faça direito. Perceba, essa frase não pode ser valorada. Frase optativa, que é aquela que exprime um desejo: Deus te acompanhe. Frase sem verbo: o caderno de Maria. A frase sem verbo também é chamada de nominal. Sentenças abertas e vagas, que são aquelas que o valor da sentença depende do valor atribuído à variável, ou seja, para se afirmar que a sentença é verdadeira ou falsa, haveria a necessidade de saber o valor atribuído à variável ou a quem se refere a sentença. Caso a sentença não forneça o valor atribuído à variável ou ao nome, ela não pode ser valorada, então não é uma proposição. Vejamos um exemplo: x mais y igual a 10. Ora, não podemos dizer que essa
sentença é verdadeira ou falsa. Logo, não podemos afirmar que é uma proposição, pois para a sentença ser falsa ou verdadeira, é necessário que conheçamos o valor de x e o valor de y. Desta maneira, nada pode se afirmar, então não é uma proposição. Outra sentença aberta é dada neste exemplo. Ele foi prefeito de São Paulo em 1995. Horas. Não podemos dizer que essa sentença é verdadeira ou falsa, pois não conhecemos quem foi prefeito de São Paulo em 1995. A quem se refere essa frase? Logo, não é uma proposição. Frase paradoxal. Por exemplo, esta frase é falsa. Ora, se admitirmos que a sentença é verdadeira, também estamos admitindo que a sentença é falsa. E se admitirmos que a sentença é falsa, também estamos admitindo que ela é verdadeira. Logo, trata-se de um paradoxo. As proposições só admitem verdadeiro ou falso. As proposições não admitem verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Logo, essa sentença não é uma proposição, pois não pode ser valorada. Exercícios propostos. Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Bem, a frase não pode ser julgada como verdadeira ou falsa, pois é uma sentença aberta. Não sabemos quem foi o melhor jogador do mundo. Não podemos avaliar a frase como verdadeira ou falsa. Tudo depende de quem é o sujeito que foi considerado o melhor jogador do mundo. X mais y sobre 5 é um número inteiro. Novamente, essa frase não pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Trata-se novamente de uma sentença aberta. Devemos observar que precisamos saber os valores de x e y para declarar que a frase é verdadeira ou falsa. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Bem, esta frase pode ser julgada como verdadeira ou falsa, pois é uma sentença afirmativa e fechada. Logo, é verdade apenas que as duas primeiras frases, 1 e 2, são sentenças abertas e, portanto, não podem ser valoradas. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. A primeira frase, que belo dia! Ora, esta frase é exclamativa, logo não é uma proposição lógica. Um excelente livro de raciocínio lógico. A frase é nominal, logo não é uma proposição lógica. O jogo terminou empatado? A frase é interrogativa, logo não é uma proposição lógica. Existe vida em outros planetas? Bem, esta frase pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Logo, é uma proposição lógica. Escreva uma poesia. Esta frase é imperativa, logo não é uma proposição lógica. Pergunta-se: a frase que não possui essa característica comum? Bem, das 5 frases, 4 delas não são proposições lógicas e apenas uma é uma proposição lógica.
Trata-se da frase 4. Existe vida em outros planetas. Portanto, é a única frase dentre as 5 que não possui a característica de não ser proposição lógica. A alternativa correta, D. Na lógica sentencial, denomina-se proposição uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Assim, frases como "Como está o tempo hoje?" e esta frase é falsa não são proposições, porque a primeira é uma pergunta e a segunda não pode ser nem verdadeira nem falsa. As proposições são representadas simbolicamente por letras maiúsculas do alfabeto, A, B, C, etc. Considerando as informações contidas no texto acima, julgue. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vejamos. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Horas. Não é uma proposição. Trata-se de uma frase paradoxal. Ela não pode ser julgada como verdadeira ou falsa. A expressão x mais y é positiva. Não é uma proposição, pois trata-se de uma frase aberta. A valoração dessa frase depende dos valores de x e y. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Trata-se de uma proposição. Ela pode ser valorada. No caso, como raiz de 4 é igual a 2, 2 mais 3 seria igual a 5 e não 7. Portanto, ela é falsa. Mas trata-se de uma proposição. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Trata-se de uma proposição. É uma sentença fechada que admite valoração. O que é isto? Trata-se de uma frase interrogativa, portanto, não é proposição. Logo, conclui-se que há 2 proposições. Logo, o que se afirma é errado. Lembre-se que afirma-se que há exatamente 3 proposições dentro da lista de frases. Há apenas 2. A sequência de frases a seguir contém exatamente 2 proposições. Vejamos. Primeira frase. A sede do TRT, Espírito Santo, localiza-se no município de Cariacica. Bem, esta frase é proposição, pois ela pode ser valorada. 2. Por que existem juízos substitutos? Essa frase é interrogativa, logo ela não pode ser valorada, não é uma proposição. Ele é um advogado talentoso. Essa frase é aberta, não é uma proposição. Não sabemos de quem se trata ser talentoso. Portanto, há uma proposição apenas correta na sequência de frases. Logo, a afirmativa é errada. Lembre-se que se fala que há 2 proposições e somente há uma proposição.